Olá, meus amores, vamos para a nossa aula de ciência. Hoje nós vamos trabalhar, tá? A agricultura e o ambiente. Vamos trabalhar o módulo 3. A página é 190 e 200. Depois vocês vão voltar, responder a página 198. Vocês vão ver um vídeo referente a essa página aqui. E também na página 201, certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a agricultura e o ambiente. Gente, a agricultura é a principal atividade econômica do Brasil, pois por meio dela obtemos alimentos, matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, como roupas, combustíveis, alimento e a criação de animais, certo? Então, aqui nós temos o algodão. O algodão, né, que é cultivado na agricultura, com o algodão se faz roupas, não é isso? E aqui eu coloquei a cana-de-açúcar, que também com a cana-de-açúcar que se faz o álcool, que é um combustível, né? A carros movida a álcool, e o álcool é muito importante. Também serve de alimento, a cana-de-açúcar, e também ajuda na criação de alguns animais. Esse baguzinho, né, serve para alimentar a vaca, o boi, quando ela é moída, certo? Aquele bagaço que fica, serve de alimento para os animais, para porco, vaca, boi, certo? A agricultura, apesar de ser uma atividade muito importante no Brasil e no mundo, ela também é uma das maiores responsáveis pela destruição da vegetação nativa, ou seja, a vegetação nativa, né? Quando se vai plantar, quando se vai se cultivar algum tipo de agricultura, geralmente os seres humanos, eles queimam, não é? Tira essa vegetação aqui, nativa, e aí ele vai deixar esse solo todo limpo para cultivar. Então, é por isso que ela é um dos maiores responsáveis pela destruição da vegetação nativa. Tanto o desmatamento, como também as queimadas. Queimam essa vegetação nativa para plantar, né, cultivar outros vegetais. Quais são os danos causados pelas queimadas e desmatamento? Quando os seres humanos fazem isso, o que acontece com acontecem os seguintes danos? A destruição do habitat, dos habitats, né, dos abrigos e das fontes de alimentos dos animais. Que os animais ficam sem ter um lugar para viver, né, para se abrigar. E, além disso, eles ficam sem fonte de alimentos. Há também o aumento no risco de extinção da espécie de seres vivos. Os animais correm risco de extinção, porque muitos deles, né, durante a queimada, alguns morrem, né, fogem para algum lugar diferente, e aí correm o risco da extinção. Há também alteração no clima, com a redução da ocorrência da chuva e o aumento da temperatura. Sem a vegetação, o clima fica mais quente, né? E também com a queimada. Além disso, a exposição do solo à luz solar. O solo fica muito exposto à luz solar, porque fica totalmente desprotegido da vegetação. Ele fica à exposição do vento, fácil do vento, né? A causar erosão. E a chuva também, a água da chuva, que aumenta a chance de erosão, provocando aqueles grandes buracos, aquelas bossorocas, não é isso? Que causam no solo. Então, esses são os danos causados tanto pelas queimadas, como pelo desmatamento. Aí nós temos a agricultura sustentável. O que é uma agricultura sustentável? É uma técnica, gente, que protege e recupera os recursos naturais, sem deixar de produzir alimentos de maneira eficiente, certo? Então, um desses exemplos da agricultura sustentável é o plantio direto. Ou seja, o plantio direto é uma técnica na qual os vegetais são cultivados sobre o resto de vegetação anterior. Ou seja, ele plantou, por exemplo, cultivou arroz, na outra vez por cima dele ele faz o cultivo de quê? De novo, ele coloca outro tipo de vegetação em cima daquele que já estava lá, né? Sobre ele. Como se fosse aquele resto de vegetação se tornar adubo. Então, é muito importante. Assim, não é necessária a realização de queimadas, né? Não há necessidade de haver aquela queimada, depois daquela vegetação foi tirada. E, além disso, os restos dos vegetais que se mantêm ali vão proteger e fortalecer
fornecer mais nutrientes à nova plantação. Vai se tornar adubo, né? Aquela vegetação antiga vai se decompor, enriquecendo o solo, e o solo vai ficar mais fértil, certo? Que é esse caso aqui, ó, plantio direto, certo? Aí nós temos a rotação de cultura. A rotação de cultura é a técnica na qual se alterna as espécies de planta, cultivada em uma área a cada plantio, ou seja, ele vai alternando. Aquele plantou o milho, por exemplo, na próxima plantio ele pode colocar arroz, feijão, tá? Vai alternando o tipo de plantio. Essa técnica é importante por quê? Porque ela reduz o desgaste do solo, né? E ela evita também a aplicação de fertilizantes, certo? Então, esses dois tipos que eu coloquei aqui, tanto o plantio direto como a rotação de cultura, são exemplos de quê? De técnicas de agricultura sustentáveis. Crianças, por hoje é só, um ótimo estudo e a próxima aula. Agora vocês vão assistir um vídeo também falando sobre pré-sal, tá bom?